O viés que a gente vai abordar hoje é a síndrome do piu-piu. Síndrome do piu-piu, o que é isso? Síndrome do piu-piu é um problema gravíssimo, comuníssimo, de negação da percepção. A pessoa distorce a percepção dela, tá? Ela cria uma fratura consigo mesmo de se questionar do que seja óbvio diante de si. Então o piu-piu era aquele passarinho sistemática, crônica, incisivamente perseguido pelo Frajola. O Frajola sempre ia fazer alguma coisa, mas no final dava-se um jeito, faz parte da ficção. Só que qual que é o destaque? O passarinho sempre tinha um tumulto, tinha que correr, aconteça o que fosse. Mas no cabo ele dizia o seguinte: acho que vi um gatinho. Acho que vi um gatinho. Então o Frajola fazia o tumulto todo e ele, acho que eu vi um gatinho. Essa negação do fato diante de si pelo piu-piu não é só a negação do fato. Você percebe, acho que vi um gatinho, tem até uma postura infantilizada. Eu acho, eu sei, tal. Isso, gente, é uma doença comuníssima, tá? Comuníssima entre as pessoas, tá? Eu diria o seguinte: a síndrome do piu-piu caracteriza por algo do tipo: diante de uma ocorrência cristalina de um fato diante de si, alguém pode pôr em dúvida quanto ao que viu. É algo, gente, contra si. Isso tem efeitos terríveis, tá? Mas é muito grande. Não é mais nem um medo de decidir, tá? É antes disso, é um medo de ser testemunha. É aquela questão, está entrosada com o tema que a gente já enfrentou aqui, da objetividade. Não ter uma objetividade, tá? Mas não é nem não ter uma objetividade para afirmar uma subjetividade. Não, é uma evasão total. Eu não estou vendo, eu não sei, não é nem eu não estou vendo, nem eu acho, eu não sei, como é que é, aquela coisa tinhosa, você está entendendo? Então isso daí, gente, é gravíssimo, isso é muito disseminado. No ramo do direito, tem livros, que se pode chamar de livros, de autores que comentam códigos, que comentam leis. Então é coisa medíocre, mas da maior mediocridade possível, que só existe porque tem um público comprador, que é um público de piu-pius. Então tem uma lei qualquer, tá? Tem tantos artigos da lei. Aí vem o comentador da lei. O comentador da lei comenta coisas assim: o prazo para tal coisa é X, porque o artigo diz. Aí ele 2 pontos, ele coloca o artigo. O prazo para tal coisa é X. Então o nível do comentário é assim, não tem nenhum conteúdo incremental. Ele só repete o texto da lei. De tal maneira que se você ler o texto comentado ou ler a lei, é a mesma coisa, tá? Mas aí é muito comum pessoas que vão ler esses comentadores que não acrescentam nada, porque tem a síndrome de piu-piu. Então eu chego e pergunto: olha, qual que é o prazo para tal coisa? A pessoa pode pegar a lei diretamente e falar: o prazo é tal porque o artigo X tal. Não, o prazo é tal porque o comentador tal fala que é tal, com a rima na lei tal. Observa uma questão que às vezes é sutil. Há uma negação de uns espíritos intelectualmente baixos, quero dizer, de analfabeto funcional, de ir lá e constatar o fato. Ele precisa que alguém confirma para ele o fato que está diante dele. O fato bruto, no caso, por exemplo, é a lei. Ele não vai na lei, não, o prazo é X porque o artigo tal determina isso. Ponto, como se ele fizesse a constatação. Ele precisa que alguém constate o que é constatável de per si para ele mesmo. Gente, isso é muito comum, mas é muito comum no meio do advogado. Eu não posso ser por mim, eu preciso de alguém. Isso é analfabetismo, funciona na veia. Mas é na veia, em vez de eu ir lá e constatar. Ambiente corporativo. Você faz uma pergunta para o departamento X. Houve ou não houve tal coisa? É com ele, são com as pessoas envolvidas na questão. Vocês assinaram ou não assinaram o contrato X? Estou falando para ele, se ele assinou. Não. A gerência, conforme o relatório tal, falou que eu não assinei. Tudo síndrome de piu-piu. O síndrome de piu-piu, ele está num grau de afastamento. Aliás, fala que eu não assinei, mas antes disso ele fala: eu não sei, eu tenho que ver.
Aí ele fala, não, eu não assinei, porque também ele não fala de si, de si. Você tá entendendo? Isso é muito, muito sério, é o fato. Então, quando o camarada tem a negativa ao fato, ele tem a negativa do testemunho da sua vida, tá? A vida desse cara, gente, é um inferno. É uma evasão muito, 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 muito grande. Nós temos uma escala na ascensão da inteligência. O primeiro degrau da inteligência é a percepção. Você tem que perceber as coisas, tá? E depois que você percebe, você pode entender. Depois que você entendeu, você decide sobre elas, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, tá? Uma pessoa que eu não sei, eu não vi o que aconteceu comigo, ele afirma, não, eu nunca vou me posicionar solidamente, eu nunca vou me posicionar efetivamente sobre algo. Mas isso é num patamar muito grande, gente, muito grande. Ah, como é que desenvolve isso? Tem vários jeitos de desenvolver isso. Primeiro você tem que saber por que a pessoa está apegada nesse escapismo tão brutal. Pode ser um problema, normalmente é um problema psíquico ou existencial. Na dimensão meramente cognitiva, o caminho tem uma progressão que eu vou dar, mas leia, é uma progressão de exercício cognitivo mesmo. Mas normalmente o problema não é isso. O problema é que o cara nem entra nessa sequência de exercício porque ele está parado em outro gargalo, tá? Alguma coisa da biografia dele que ele escondeu, algum motivo que justifique ele ter medo de liberdade, alguma determinação para que ele seja masoquista. Então assim, aí não tem um caminho meio prêt-à-porter, mais ou menos universal, tá? Mas na dimensão, se for só cognitiva, o caminho é o seguinte: o camarada não consegue testemunhar os fatos, não consegue perceber e dizer o que percebe, tá? Aí ou ele não percebe ou ele tem problema na expressão, tá? Você tem que treinar a seguinte escala, tá? Exercício de descrição. O que é descrição? Descrição, olha, me descreva, sei lá, este aparelho, tá? Me descreva isso. A descrição é um exercício perceptivo de algo estático. É o primeiro pé da percepção. Então você está ali, para diante de um objeto estático e descreve. Segundo, depois dessa etapa você vem o exercício de narrativa. A narrativa é uma sucessão de descrições numa dimensão dinâmica. Já existe aqui a causa e efeito. Não é que tem esse e tem esse. Tem esse porque esse veio antes, empurrou aquele, etc. Tá? Aqui você já está no nível de entendimento. O nível de entendimento é impossível de se estabelecer, de ser alcançado, se não teve um nível perceptivo, que é a descrição. Tá? Aí só depois do nível da narrativa, que são descrições articuladas em termos causais, aí você entra na argumentação, que aí já é decisão mesmo. Aí eu argumento, bom, mas é bom fazer isso, é bom fazer aquilo, isso está certo, aquilo está errado. Eu começo a fazer alguns juízos de valor argumentativos para tomar posição. Então fica claro que se o cara não descreve lá atrás, ele não afirma nada factualmente, essa escadinha não sobe. Tá? E como é que vai subir? Exercício de descrição, se o gargalo fosse cognitivo. A gente é triste, isso é uma das piores covardias possíveis. Tá? Covardias existenciais. O cara começa a negar o que está na frente dele. Tá? Os efeitos tóxicos para desintegrar a personalidade são muito grandes. Já viu aqueles caras que vivem assim? Ah, eu fui lá, fechei a porta, mas eu fechei a porta mesmo? Não fui. Ele checa 10 vezes se ele fechou a porta. Ah, eu fechei. Não, mas vou ver de novo. Mas é mesmo, e não sei o que. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Imagina essa vida como é que vai ficando desintegrada. A partir do momento que você começar a não ter confiança nos seus sentidos, tá? E isso é facinho, começou, é bola de neve. Você cai nesse inferno, daí você vira um analfabeto absoluto. Porque, gente, quantas vezes eu tive problema de advogado chegar para mim, me contar uma coisa, ele me deu uma informação, passa um tempo ele vem me perguntar o que aconteceu. Eu falo, aconteceu isso, porque foi você que me contou. Não, mas não é. Então assim, porque o cara quando conta, ele já está nesse média luz, que é, eu acho, mas eu não acho, será? Então é muito, muito grave isso, tá? Então síndrome piu-piu é terrível, tem que ser enfrentada, não pode dar conforto para essas pessoas. O cara chegou com síndrome piu-piu para você aperta o cara e fala, o papo é reto, cara. Qual que é? Daí você vê que o cara, escreva.
vazam, tá? Sabe aquele negócio, eu falo na boca pequena, mas eu não escrevo? Vaza, porque ele não quer ter o testemunho. Isso é muito grave. Problema moral também isso aqui, gente. É algo gravíssimo mesmo, entendeu? Será que eu vi um gatinho? Entendeu? Meus caros, deixo aqui, então, chamo a atenção para essa doença, que é, assim, grande porta de entrada para o império do analfabetismo funcional, tá? Mais comum que chuchu na cerca. Tenho certeza que todo mundo aí que está assistindo conhece um monte de adoentados pela síndrome do piu-piu, tá? Então você pode até falar para a pessoa: meu caro, não dá uma de piu-piu para cima de mim, meu, por favor, vai, amiguinho, tá? Não fala bruto que esses caras espanam, tá? Pô, amiguinho, não dá de piu-piuzinho para cima de mim, não, vai, fala qual que é o fato que aconteceu, o que você não aconteceu, você não vai falar? Então, pô, vamos embora, assim mesmo que tem que ser. Deixa um abraço aí para todo mundo.